Banca FGV, a maior banca do país, eu não estou falando de estrutura, estou falando em nível de dificuldade. Você, candidato que vai prestar um concurso para a Banca FGV, conhece um pouco sobre a banca ou não conhece nada e já está tremendo as pernas de medo dessa banca. Pode ter certeza, você não está sozinho. E eu não estou falando de aluno para aluno necessariamente não. Claro que o aluno mais bem preparado e o aluno pouco preparado também causa medo. Essas pessoas que se julgam bem preparadas estão com medo. Até os professores de português costumam ter o maior medo dessa banca porque a banca é realmente muito complexa. Eu tenho colegas professores que evitam corrigir uma prova da banca assim que é lançada, ela geralmente não, ela faz a prova no domingo e terça-feira apenas é que coloca o gabarito para eliminar. Muitos professores se esquivam. Por quê? Por medo. Eu tenho vários colegas que me dizem, professor, não vou corrigir, Vitor. Não vou corrigir porque eu não sei se a minha resposta está correta. E daí? Me diga. E daí? Qual é o problema em você errar? Isso causa uma mistificação de que o professor de português é o herói, é aquela pessoa que consegue realizar tudo. Não é não, gente. Não é não. Eu, que me dedico 100% num período de profissão, me dedico 100% a estudar português, me sinto sim um pouco temeroso quando eu respondo às questões da FGV, que dirá um candidato que se prepara bem, tá? Tem professores que corrigem a prova da FGV e procuram explicação. Claro, é muito fácil você encontrar uma explicação para uma prova com um gabarito na mão. Vi lá, o gabarito é esse, vou dizer, olha, vou tentar encontrar razões que expliquem o porquê dessa questão. É muito fácil corrigir prova com gabarito na mão. Quero ver tá ali, na choncha, lá no domingo, corrigindo, depois que ela lançou a prova. Claro, tem muitos professores competentes que fazem isso, dão a cara a tapa, por exemplo, na prova da FunSaúde e da prova da Polícia Militar daqui do Ceará, a prova foi em 2021, eu corrigi essas provas. Corrigi no domingo em que saiu. Errei duas. Duas dessas questões que eu não concordo com o gabarito. Não tenho que concordar. Eu vou mostrar para vocês depois aqui no nosso curso o porquê que eu discordo desses gabaritos. Ai, professor, a banca FGV não anula a questão. Outro mito. Pare de reproduzir coisas as quais você não sabe ou você não procura. A banca FGV costuma sim anular questões. Ela só não tem um histórico muito longo de questões anuladas, mas ela anula. Eu pergunto a você, o seu recurso foi feito de forma adequada? Foi? Ou você precisa de um recurso, fazer o curso novamente? Aí é uma questão. Então, eu não sou super-herói, nenhum outro professor é super-herói e todo mundo costuma errar. Aquelas pessoas que se aventuram a dar cara a tapa para errar, a gente não está sozinho. O que é que você pretende fazer com essa informação? Desistir? Sei que desistir na vida de um concurseiro não é a melhor opção, não é o caminho. Aliás, não existe outro caminho a não ser enfrentar essa banca FGV. Não te garanto 100% de eficiência nessa prova, mas eu te garanto que você vai ficar mais bem preparado do que você começou esse curso. Mais bem preparado do que se você não tivesse feito esse curso. Pode ter certeza. A banca FGV costuma cobrar mais questões de interpretação de texto dentro das suas provas. Ela não costuma cobrar muita gramática. Ah, professora, ela trabalha? Trabalha. Tem provas que ela executa 100% de interpretação de texto, fazendo essa previsão no edital. No edital ela faz essa previsão, que tem gramática, tem interpretação de texto, mas ela não está nem aí. Ela não tem a obrigação de cumprir 100% do edital. Ela pode cobrar 100% de texto, pode cobrar 50% de texto, 50% de gramática, mas ela nunca vai cobrar 100% de gramática. Portanto, no nosso curso aqui, a gente vai centrar forças na parte de interpretação de texto, que é a maior parte da prova e o grande calo para muitas pessoas quando se trata de FGV. Pode ter certeza, pode corrigir questões, tem várias aulas na internet aí de professores altamente qualificados, mas todas essas provas
costumam ter muita divergência no que tange a assertiva correta que a banca deu. Tudo bem? Então, sejam bem-vindos ao nosso curso depois desse desabafo e já começo introduzindo o assunto dessa aula, que é o mais cobrado na banca FGV, que são os processos de intertextualidade. O que são intertextualidade? O que são esses processos, na verdade? Inter quer dizer entre, através de textos. Quantas vezes você já leu um livro e se lembrou de outro livro ou de uma novela, um filme, uma música? Textos que conversam com outros são textos baseados em outros. A nomenclatura utilizada pela FGV é isso. Um texto que se baseia em outro para ser recriado. Você já ouviu falar naquela novela O Cravo e a Rosa, da Rede Globo? O Cravo e a Rosa foi uma novela, vamos lá, muitos dizem que foi plágio, mas na verdade foi uma alusão a uma grande obra de Shakespeare, que é A Megera Domada. Ou aquele filme que com certeza você já deve ter ouvido falar, A Garota da Capa Vermelha, que faz menção direta, nós temos ali uma alusão a Chapeuzinho Vermelho. Você com certeza já viu algum filme, livro que se baseia em outro para recriar. Nós sempre vemos muito de um em outro. Isso é o que a gente chama de intertextualidade. Se você não tiver conhecimento de mundo suficiente, você vai ter que começar um plano de leitura a partir de hoje. Agora você vai colocar no seu celular, vai colocar numa planilha, vai colocar no seu lugar de estudo que você precisa ler, senão você vai se dar muito mal. Eu vou te orientar. Agora, se você não seguir as minhas lições, danou-se. Você não vai conseguir êxito nessa prova, a não ser que seja muita sorte. Mas sorte é a junção de conhecimento e oportunidade. E eu te ofereço essas duas coisas aqui no meu curso, tá? Então, vamos lá. Voltando para os tipos de intertextualidade. Eu tenho vários tipos que eu vou demonstrar na lousa daqui a pouco. Mas te advirto que pouco importam os nomes. Pouco importam os nomes. O que a banca quer saber é se você tem esse conhecimento de mundo dentro de você. Se você é capaz de analisar cada frase de forma adequada, de forma certeira. Você é capaz? Vamos começar o nosso plano de estudo a partir de hoje. Baixa no seu celular o aplicativo UOL Notícias. Olha, gente, eu não estou recebendo nada do UOL, mas eu estou dando a dica. Baixa o aplicativo UOL e você vai fazer um trato comigo. Todo dia você vai ler uma matéria que eu queria que fosse distinta das demais no dia. Por exemplo, você lê uma matéria de política hoje, amanhã você vai ver de meio ambiente, depois você vai ver sobre ciência. Agora você vai ter que ler o texto inteiro sem interferência. Você vai ler o texto sem nenhuma interferência. Lê o texto, cumpriu a meta da segunda-feira. Bota de segunda a sexta no início. Depois você inclui sábado e domingo para isso. Segunda coisa que você vai fazer, você vai comprar ou baixar no seu computador, eu prefiro comprar, que é baratinho, R$10, é o livro A Revolução dos Bichos. É um livro curto, eu leio esse livro mais ou menos em 1h30, mas vamos colocar 3 horas para você ler esse texto. Depois que você ler esse livro, que é uma novela, é bem curta e é muito boa, você vai perceber que você está se lembrando de outros textos que se basearam nesse livro, A Revolução dos Bichos. Então você já está treinando aqui o meu processo de intertextualidade, que é o meu processo, a minha forma de identificar textos em outros. E eu não tenho como fazer isso se você, cara pálida, não ler. Não tem como. Eu posso fechar o meu contrato aqui com você se você disser, não vou ler. Boa sorte para você, foi bom ter você aqui como aluno, mas você não continue esse curso. Não tem como você passar na banca FGV sem leitura, porque eu preciso de bagagem. Professor, o que é que eu mais tenho que ler? Nas outras aulas eu vou te dando dicas de leitura. Tem canções, tem poesias, tem citações filosóficas. Nessa aula, que a gente vai falar sobre textos filosóficos e ditados populares, como você já deve ter visto na apostila que você adquiriu, e a gente vai treinar. Isso aqui você precisa memorizar, você precisa ler esses ditados
um pouco a cada dia e começar, bicho, zen, a refletir. Porque a banca cobra muito essas questões filosóficas. Se você não começar hoje a mudar esse posicionamento, você não vai se dar bem na banca FGV. Tudo bem? Existem basicamente 4 tipos de processo de intertextualidade. São muitos, mas eu vou citar 4 aqui, que são aqueles que são mais cobrados pela banca FGV. Então eu tenho aqui, ó, processos de intertextualidade que se baseiam em 4 pilares, e o primeiro se chama alusão. Um tipo de intertextualidade que se chama alusão é um texto que faz menção em palavras ou ideias a outro texto. Lembra quando a gente fala uma frase lembrando de outra? Não precisa estar escrito, mas cada forma que eu escrevo, digo, faço, escrevo, eu tenho uma alusão. Olha essa frase aí do Valci Carrasco que caiu dentro de uma das provas da banca FGV. Será que eu salguei a Santa Ceia para merecer todos esses castigos? Veja a palavra aí, salgar a Santa Ceia, uma referência quase que direta àquela Santa Ceia que Jesus ofereceu a todos os apóstolos. Ela faz menção, ela pega um gancho, faz você lembrar uma obra clássica, um versículo bíblico, e a banca, como utiliza os versículos bíblicos. Então você está vendo aí uma utilidade, uma das várias utilidades de você ler a Bíblia. Para você fazer a prova da FGV, faça uma lista dos principais provérbios, versículos que a banca cobra. Ela precisa que você domine o conhecimento. Não está pedindo para você ser religioso, mas está pedindo que você encontre uma referência a determinado elemento, tá bom? A citação é um tipo de alusão, tá, gente? Então, a citação é um tipo de alusão que é uma alusão direta. A citação, ela tem aspas e vai fazer de forma ipsis literi, ou seja, da mesma forma que se disse, se escreveu, tá? Pelo menos na tradução mais conhecida de determinada frase. Então, abre aspas para fazer a citação direta nas mesmas palavras em que foi dito, sem alteração de sentido, sem alteração de grafia. Tudo bem? Já no meu processo parafrase com metáfrase, né? Metáfrase ou paráfrase, tanto faz, mas eu vou colocar somente paráfrase. Paráfrase é quando eu me aproprio do significado, a semântica básica de um texto e reproduzo com outras palavras. É você reescrever um texto mantendo a unidade de sentido básica em outro texto. Por exemplo, na terceira aí que eu vou colocar, quem não aguenta o trote não monta o burro. Estou colocando aqui a grande frase do nosso patrono da FGV, né? Faculdade Getúlio Vargas. Getúlio Vargas disse isso. Lembrando, um aforismo, um ditado popular bastante comum, principalmente aqui no nosso Nordeste. Quem não pode com pote não pega na rodia. Você já ouviu falar nesse ditado popular? Conhecimento popular para a banca FGV é tudo. Então, quem não aguenta o trote não monta o burro. Ou seja, se você não pode assumir uma presidência, por exemplo, como era o caso dele, então como é que você vai assumir se você não aguenta aquele trampo? Como é que você vai assumir o desafio de estudar FGV se você não aguenta todo esse trampo? Então, se você quer ser concursado e a banca é FGV, aguente o trote. Veja aí que é a dica do próprio patrono, dono dessa faculdade, beleza? Esqueci de falar a outra, uma citação direta, ó. Aos amigos tudo, aos indiferentes a lei, aos inimigos os rigores da lei. Getúlio Vargas disse isso e é uma frase bastante autoritária desse governo, né? Ele foi presidente várias vezes, passou mais de 10 anos no poder. Foi um tipo de ditado. Não vou entrar nessa questão aqui, por favor, mas ele disse isso, olha, isso é uma frase bastante corrupta. Aos amigos, tudo. Quem estiver do meu lado vai receber tudo. Aos indiferentes, nem fede nem cheira, a lei, faça cumprir a lei, tá? E aos inimigos, os rigores da lei.
dá a entender que aos amigos não tem rigor de lei, já que você é meu amigo. Essa citação aí é direta, é uma citação, porque ela está do mesmo jeito que foi dito pelo grande Getúlio. Grande em personificação, não estou falando de qualidade não, tá? No número 4, a gente tem a paródia. A paródia, muita gente pensa que a paródia é só aquelas músicas de política que se fazem. Não. É também paródia, mas a paródia é bem mais do que isso. É quando eu me aproprio de uma estrutura, de um texto, com a função simplesmente de brincar, satirizar, criticar alguma coisa. Pensa aí, você pegando uma frase e usando o mesmo contexto, a mesma ordem sintática, mas satirizando. Jô Soares fez aquela de René Descartes, penso, logo existo. Ele fez, sou brasileiro, logo desisto. Veja que essa frase ela faz uma alusão, ela mudou totalmente o sentido da frase de Descartes. Eu tenho aqui uma paródia. Professor, eu preciso decorar esse nome? Não. A FGV diz, qual das frases possui uma paródia, paráfrase? Não. Você precisa entender como se dão esses processos, para que você entenda e saiba interpretar da melhor forma possível. No exemplo que tem aí, quem tem carro vai a Roma. A frase original é mesmo, quem tem boca, vaia, Roma. Essa é a frase original, que com o tempo foi sendo parodiada para quem tem boca vai a Roma. E essa frase modificou mais uma vez. Quem tem carro, ou seja, quem tem dinheiro é que vai a Roma, né? Quem tem boca não. Com boca só você não vai não. Você tem que ter o quê? Money. Criticou, né? Então, eu tenho esses processos básicos aqui de intertextualidade. Tenho que saber de todos? Falta a paródia aqui, né? Tenho que saber de todo? Tenho. Esses 4 aqui, pelo menos, você tem que entender o conceito e saber exemplos sobre isso. Senão, a gente não sai do canto da nossa aula de processos de intertextualidade. Tudo bem? Tem mais aí falando sobre o texto original, sobre o metatexto, o prototexto. E eu vou analisar com vocês aqui uma questão para você ver o estilo, a forma que a banca FGV costuma cobrar em nossas provas. Aplicando os conceitos que a gente viu agora há pouco, numa questão original da banca FGV de 2021, da Cefaz, Auditor Fiscal da Receita Federal. Diz o seguinte na questão: assinala a opção que mostra completa originalidade sem referência a um texto ou expressão célebre anterior. Então, ela pede que o candidato tenha conhecimento de mundo bastante o suficiente para que, dentro das frases listadas, ele encontre aquela que seja completamente original, sem ter se inspirado em outra. Aqui, a FGV pede para um cargo comum, no caso aí, auditor fiscal da Receita Estadual, que ele tenha conhecimento suficiente de mundo para saber se uma frase é original ou não. Meu filho, tarefa muito árdua para quem vai fazer essa banca. Começamos com a primeira frase aí, que eu tenho uma paródia, né? Abençoados os jovens, pois deles será a herança da dívida nacional. Você consegue, candidato, perceber aí um sarcasmo, uma ironia, a dívida da herança nacional, ou seja, nós não temos herança, nós temos dívida a herdar. É claro que esse texto faz menção direta a um versículo da Bíblia, Mateus, o versículo é 5:3-12, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você note que a frase tem uma estrutura semelhante, portanto é um texto que foi baseado em outro, ela passou por um processo de intertextualidade chamado o que aí, gente? Uma paródia. Ou seja, ela se apropriou da estrutura, a estrutura vocabular, sintática, para fazer uma crítica. Uma crítica que não tem nada a ver com a Bíblia, mas uma crítica a um setor político atual. Nós temos uma paródia, ou seja, não é a letra A porque ela não é completamente original. Na letra B, nós temos dinheiro, chave universal que abre todas as portas. Eu tenho que ter o conhecimento do mundo bastante
para saber que esse texto deriva, veja bem, deriva de um ditado que não é nacional, de um ditado espanhol. O ditado espanhol se diz como é que está lá? Vai depender da tradução, né, gente? Porque a tradução para o português depende, não tem originalidade. Porque sempre ele vai ser a tradução de algo que já foi dito. Não é verdade? Pelo menos assim foi a banca que entendeu. O dinheiro é a chave mestra de todas as portas, não tem o nome mestra lá em cima. E outra acepção, outra tradução que encontrei, o dinheiro abre todas as portas. Nenhuma foi colocada como tal. Mas você veja que a supressão de uma ou outra palavra não muda o seu contexto original. Eu tenho um elemento parafrásico, ou seja, a tradução é um tipo de paráfrase, porque eu mudo, modifico, deixando o seu sentido base, mesmo isso entre línguas. Esse texto foi considerado pela FGV como um texto baseado em outro, porque ele não é brasileiro, ele é um ditado espanhol. Cara, eu fico assim, me perguntando, por que o feitor dessa prova da banca FGV quer? Por que ele faz uma covardia dessa? Eu acho uma covardia uma coisa totalmente desconfigurada ao cargo em qual vai competir. Eu tenho que ter noção dos ditados, além dos brasileiros, os espanhóis, para saber quando um é brasileiro e quando o outro não é. Nesse caso, a banca exigiu isso do candidato. Então é uma tarefa bastante complexa, né? Na letra C, eu tenho um texto do publicitário Nizam Ganais, na verdade é uma paráfrase do texto publicitário do soteropolitano Nizam Ganais, que a original é essa, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. A frase original que ele escreveu no livro, eu fui consultar, é essa. Como é que está lá? No mundo existe aqueles que choram e que vendem lenço, eu vendo lenço. Eu tenho um acréscimo. Veja que a unidade básica de sentido não foi alterada, ela foi acrescida, tá? A unidade base, ela pode ser acrescentada a outras informações. Mesmo assim vai ser uma paráfrase, eu posso colocar outras coisas, desde que a ideia fonte não seja modificada. Ou seja, a letra C foi considerada pela banca no gabarito preliminar como completamente original. A frase original é diferente dessa que ela colocou, ou seja, até a própria banca se equivocou. Acredito que seja isso, porque a banca tenha anulado essa questão. Você ouviu bem o que eu falei, candidato? Anulado. E você aí do outro lado pensando que a banca FGV não anula questões? Olha, a prova da FunSaúde houve 14 questões, entre anuladas e modificada o gabarito, 14. Prestou atenção nisso? Numa prova de 80 questões, 14 alteradas, então a banca FGV anula, a banca FGV altera o gabarito da banca e todos ganham, viu? Antes que você me pergunte, todos ganham com essa alteração. Fique ligado nisso e pare de repetir o que as pessoas dizem por aí, que a banca FGV não anula a questão. Anula sim, tá bom? Pode olhar, pode conferir lá, FunSaúde 2021, banca FGV, tá bom? Vamos continuar aí, a ocasião faz o ladrão. Aí na questão tá, a ocasião não só faz o ladrão, como também os grandes homens. Então eu tenho aí uma paródia, mais uma paródia, a alteração de uma estrutura com o objetivo de criticar, satirizar, divertir. Esse texto, é claro que você lembra, é baseado em outro bastante conhecido, o Código de Hammurabi, da Babilônia, né, do século XVIII, que quer dizer o quê, gente? Qual é o correto? Ladrão, a ocasião faz o ladrão, e essa frase foi alterada, ou seja, ela é baseada. Às vezes a alegria do dono do circo é ver o palhaço pegar fogo. É um ditado brasileiro que quer dizer o seguinte, a alegria do circo é ver o palhaço pegar fogo. E aí sofreu uma alteração, uma paródia, que às vezes a alegria do dono do circo é que o palhaço se lasque, pegue fogo. Mais uma frase que foi baseada em outra. Com essa questão, eu te provo a importância de você ter conhecimento de mundo na banca FGV. Vamos agora para a segunda questão. FGV 2016, agora aqui foi um cargo específico para professor de português, mas lá em cima foi auditor fiscal, viu?
As opções a seguir apresentam pensamentos de Milor Fernandes. Assinale aquela em que não está presente a alusão a outro texto. Gente, de 2016 para 2021, uma pergunta na mesma estrutura. A banca FGV não faz uma prova específica para determinado ano, ela tem um banco de questões. Portanto, a prova que você for fazer nos próximos dias, nos próximos meses, saiba que não é uma prova elaborada naquele ano, naquele momento. É claro que a banca vai fazendo alguns ajustes, mas essas questões já estão no banco. Talvez essa questão de 2021 da Cefaz, que a gente corrigiu agora, esteja no mesmo banco dessa questão aqui de 2016. Portanto, vale muito a pena você fazer as provas da banca FGV de pelo menos o perfil quebra ali, muda um pouco de 2014 para 2015. Pegue todas as provas de 2015 até agora. Não mudou o perfil. A banca ainda conserva a mesma cronologia de provas, o mesmo estilo de cobrança desde 2015, tá bom? Então perguntou da mesma coisa. As opções a seguir apresentam pensamentos do Milor. Assinale aquela em que não está presente uma alusão, um texto que faça menção a um outro texto, tá? Então, todas essas frases são do Milor Fernandes, 4 delas foram feitas baseadas em outros pensamentos bastante conhecidos, e apenas uma que é criação própria dele, que segundo a banca não foi baseada em nenhum outro pensamento. Qual seria? Vamos ler a letra A, que eu descarto logo de início, veja bem o trocadilho que eu fiz, eu descarto que essa frase original é de René Descartes, eu tenho penso, logo existo, a original. Como é que tá aí? Penso, logo Descartes não existe. O cara fez aí uma paródia, o Milor Fernandes fez uma paródia aí, tirei letra A, que ela faz sim a alusão a alguma coisa. Aí o garoto cutucou o general Figueiredo e disse: presidente, o povo passa fome, o povo está nu. Candidato, que letra B maravilhosa. Esse texto aí, essa frase aí faz alusão, uma menção a um livrinho de história infantil. Lembra daquela história que é A Roupa Nova do Rei? O autor é Hans Christian Andersen. Eu li isso aqui há muito tempo, quando eu era criança. Como é esta história? Eu vou resumir um pouquinho para você aí. Chegam 2 alfaiates famosíssimos no mundo em um reino em que o rei é muito vaidoso, é conhecido por as suas roupas muito opulentas, que ele é muito rico, né? As pessoas o invejam por conta da sua roupa, não é verdade? E ele diz: eu quero esses alfaiates, tragam-nos, que eram 2, aqui porque eu quero encomendar uma roupa. E esses caras, cientes dessa vontade do rei, da idiotice dele, resolveram passar a perna no rei. Passaram uma semana não fazendo nada e chegaram com um cabide, né? O cabide nas mãos, a roupa dele, que somente as pessoas inteligentes eram capazes de ver aquela roupa. Ou seja, não tinha roupa nenhuma, né? O rei, para não parecer ignorante nem os seus súditos, disseram: eita, que roupa bonita, porque não queria parecer burros idiotas, né? Aí o rei saiu nu, foi desfilar, fez uma festa para todo mundo, saiu nu, com a sua roupa desfilando, todo mundo aplaudindo na sua hipocrisia, a população aplaudindo, porque todo mundo já estava sabendo disso, e uma criança na sua sã inocência grita: gente, o rei está nu! Aí todo mundo começou a ter um átimo de inteligência, todo mundo começou a gritar e rir e debochar, e o rei percebeu que fora enganado. Quando foi atrás dos costureiros, raparam o pé. Então, essa frase faz menção, faz alusão a uma história bastante conhecida. Ah, professor, eu nunca vi essa história. Problema seu, falta de cultura. Aproveita agora para você ler. Eu acho que está no domínio público. Baixa aí, baixa no PDF na internet aí. Gente, o nome é A Roupa Nova do Rei. Baixa na internet, leia. É uma leitura de 1h30, gente. E olhe lá, uns 50 minutos você consegue ler. Tem vídeos também falando sobre isso, tem essa cultura. Veja todas as histórias, Alice no País das Maravilhas. Você tem que ler. Se você não tiver leitura, você não vai muito longe não, tá bom? Na letra C, esse pessoal que há 14 anos vem mandando e desmandando no país está apenas amarrando o dono à vontade do burro. Eu acho que você não se enganou com essa. Essa frase existe, é bastante rara nos nossos ditados,
Mas a forma como ela foi colocada aí, dá para você fazer a alusão, né, gente? Amarrar o burro à vontade do dono. Eu acredito que você lembrou de alguma frase, deu para perceber que aí é uma estrutura adágica, né, de adágio de um ditado popular. Então existe sim esse ditado popular que é amarrar o dono à vontade do burro, ou seja, postergar alguma coisa. A loucura tem razões que a sensatez desconhece. Essa frase também é bastante conhecida, de Blaise Pascal. A original é: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Baseada. Se eu não tenho conhecimento de mundo, impossível responder a essa questão, não é verdade? O gabarito é a letra E. Eu arrisquei de letra E porque eu não conhecia. Não é porque eu acho que é original do Milo Fernandes. Simplesmente não conhecia, fui de E e acertei. Para um bêbado não existe nada mais mesquinho do que um copo com fundo duplo. Você percebe? Se você não começar agora, você que está se preparando para a Banca FGV, não comece um plano de leitura. Eu vou te ajudar, óbvio, mas se você tiver preguiça para a leitura, meu filho, você não vai fazer muita coisa na FGV, não. Às vezes, como eu disse agora há pouco, ela resolve fazer as 10 ou as 20 ou as 15 questões da sua prova, tudo texto. O que é que você me diz? Lascou-se, porque eu não tenho conhecimento de mundo. Eu vou montar um plano de ação. Agora você tenha cabimento, você tenha ordem na sua vida, comece a estudar. Vamos para a terceira questão? Não é isso? Você já fez aí, que diz o seguinte, ó. Outras questões, a gente pediu um grau de intertextualidade. Outras vezes ela usa esses adágios, ditados populares, expressões máximas, pensamentos filosóficos apenas para interpretar um texto. Você tem de conhecê-los e treinar no seu dia a dia a interpretação para que quando você se deparar com elas dentro de um texto já fica mais fácil a interpretação. Mesmo que você leia todos esses adágios, todas essas máximas que eu vou colocar, discorrer no meu curso hoje aqui, mesmo que não caia essas, você já tem treinado o candidato. O processo de interpretação de texto é diário. Pega um ditado hoje, conversa com alguém, debate com alguém e interprete. Tome conhecimento e acostume a sua mente a interpretar esses ditados, a saber o que é que ele quer dizer. A Banca FGV pode ter certeza, um ditado popular ou uma máxima ela vai cobrar na sua prova para você interpretar, tá bom? Diz o seguinte, essa foi de 2019, do TJ aqui do Ceará. Alguns tiveram a forca como preço pelo próprio crime. Ou seja, algumas pessoas pagaram pelo crime que cometeu. As pobres, a pobre que não tem um bom advogado para defender, não é? Outros, a coroa, rico. Ou seja, gente, olha, se eu presto atenção, se eu catalogo alguns adágios, ditados populares ou máximas e começo a refletir no meu dia a dia, fica mais fácil para chegar a uma prova. Eu nem precisei ler as questões para eu saber interpretar bem isso aqui. Ou seja, isso aí reflete a impunidade. Uns são beneficiados por ter cometido o crime e outros pagam pelo pato. Infelizmente, é assim no mundo, não é só Brasil. Mundo é assim, tá bom? Essa frase confirma o seguinte ditado popular: o crime não compensa? Às vezes. Para os ricos, para algumas pessoas compensa, para outros não. Por isso que a banca foi de letra A. De letra A. O crime não compensa às vezes, porque às vezes você pode ganhar uma coroa. Toda punição é maldade, não faz referência nenhuma à maldade aí. Olho por olho, dente por dente, penitência. Você pode ver que nenhuma dessas frases faz acepção direta ao que foi perguntado. Tudo bem? Sim? Pega a apostila de vocês, que vocês podem ver que eu coloquei aqui treino. Eu coloquei, fiz uma lista de 30 ditados populares para que você treine. Selecione 3 por dia, leia. E na frente eu já traduzi, já mastiguei para você. Pega a primeira frase aí, por gentileza. De médico louco, todo mundo tem um pouco. Pensa comigo, o que é que essa frase quer dizer? Pensa um pouco antes de partir para a explicação. Ou seja, todo mundo tem um pouco de cada coisa. Eu acho que é isso que quer dizer. Qual é a explicação que eu coloquei? No geral, temos um lado mais sensato e um lado mais impulsivo. Eu já te dou uma interpretação sobre esse ditado popular.
reflete, conversa com pessoas, pergunta a quem está na tua frente, bicho, agora, o que é que tu entende por essa frase? Debata. Você pode até ter um novo olhar para aquela frase que você não tinha antes. Converse com os mais velhos, eles têm ampla sabedoria nesse campo de ditado popular. Segunda, Deus ajuda a quem cedo madruga, ou seja, se eu acordo cedo para trabalhar, aí é uma questão, uma datação temporal, mas quem se esforça muito para conseguir algo, consegue êxito. Se você começa agora a planejar o seu futuro para a Banca FGV, que ela é que vai fazer o seu certame, você vai conseguir ter êxito no que você quer. Então, se programa a partir de agora. Aí eu tenho uma lista, bicho, tem 30, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Selecionei todos que a banca já cobrou, tá? Leia na frente, debata com pessoas. É claro que eu não vou ler e discutir com vocês todas essas frases. Não é didático fazer isso com você. Isso aqui é uma tarefa você com você mesmo. Selecionei aqui 30 ditados populares para você ler, interpretar, discutir. E no próximo bloco, na próxima coluna, na apostila de vocês, eu fiz máximas e citações filosóficas. Coloquei por autor e coloquei 3 de cada uma. Se na sua prova vai ter discursiva, prova de redação, isso aqui é uma ótima fonte para você utilizar na sua redação. Isso prova que você tem conhecimento de mundo. E para você que vai fazer a prova, decore. Isso aqui é uma ordem. Decore pelo menos uma frase de cada autor. Se puder 2, se puder as 3, é maravilhoso. Eu reduzi. Eu selecionei apenas 15 frases filosóficas. Professor, não está dizendo no edital que eu tenho que decorar, mas ela cobra. Ela vai citar pelo menos a questão de interpretação e compreensão textual. Está aí. O seu conhecimento de mundo vai ser, a ele vai ser necessitado que você conheça essas frases. Olha aí a 13ª, que cai demais. Frases do Getúlio Vargas. A gente vai ver na bateria de questões hoje que citou várias, principalmente essa. Saio da vida para entrar na história. Pergunto a você já ouviu essa frase? Saio da vida para entrar na história. Eu me lembro das aulas de história. É a frase mais emblemática do patrono dessa banca. Quem é o dono dessa banca? Quem é o homenageado dessa banca? É o Getúlio Vargas, o ex-presidente que se matou, né? Saiu da vida para entrar na história. Saiu da vida, deu um tiro no peito para entrar na história. Já estava na história, na verdade, né? Tem o Getúlio Vargas, tem esse César Beccari, que já caiu muitas frases dele na banca FGV. Pegamos aí como exemplo. Quanto mais a pena for rápida e próxima ao delito, que seja rápida, tanto mais justa e útil será. Se a pena for rápida, ou seja, geralmente a gente demora 3, 4 anos para julgar uma, né? Você sabe que a lentidão da justiça é enorme. É mais justa e útil ela será. Tem gente que comete um crime 6 anos depois é que vai ser punido, não é verdade? Então isso é um problema. Leia todas essas frases, debata. Agora sim, ninguém disse que é uma tarefa fácil. Isso vai necessitar de disciplina, de orientação, de você fazer um cronograma de estudo, tá bom? Agora, a gente está encerrando essa primeira parte da nossa aula. A segunda parte é você responder a todas essas questões, fazer anotações e vir para a parte 2 desse vídeo, que é corrigir comigo no vídeo todas essas frases. Tá bom? Tchau, gente. Boa sorte. Boa dedicação aí nessas questões. A gente volta na próxima parte.